Olá, tudo bem? Hoje eu quero te falar um pouco sobre a verdade. E para começar essa conversa contigo hoje, eu quero me lembrar de uma quase conversa que Jesus teve com Pôncio Pilatos quando estava sendo julgado. Jesus disse para Pilatos mais ou menos o seguinte: olha, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta com aquela cara de enigmático: mas afinal, o que é a verdade? E aí Jesus não responde para ele, fique em silêncio. Você está como Pilatos? Você até hoje ainda não sabe o que é a verdade? Está esperando pela resposta? Eu quero te ajudar agora nesse vídeo. E quero começar dizendo aquilo que não é verdade. Um sociólogo famoso chamado Michel Foucault, ele disse certa vez que o discurso verdadeiro já não é mais aquele discurso precioso e desejável. Por quê? Porque não é mais um discurso ligado ao exercício do poder, da autoridade. Em outras palavras, o que Foucault está dizendo é que a verdade, para o nosso tempo, é muito daquilo que interessa às autoridades, aos poderes constituídos. E essa verdade, como você já deve deduzir, essa verdade está fadada ao fracasso. Disse também um outro pensador famoso, um filósofo agora chamado Francis Bacon, que a verdade ela é filha do tempo e não da autoridade. Ou seja, com o tempo, toda a verdade vem à tona. E a mentira que muitas vezes as autoridades sustentam como sendo verdade, acabam vindo à tona e a verdade verdadeira aparece. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 26, Jesus disse que não há nada encoberto que não venha um dia a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por isso também, eu vou citar mais um trecho da Escritura que diz assim, 2 Coríntios 13:8, que nada podemos contra a verdade, a não ser a própria verdade. Ou seja, a verdade falsa está fadada ao fracasso. O que interessa para nós é a verdade verdadeira. E o que é, afinal, a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é aquilo que é factual acerca dos acontecimentos, acerca dos atos, acerca das realidades. Ou seja, uma realidade que é fato, um acontecimento que é fato, um ato que é facto. Essa é a verdade. Se eu digo para você, ali na esquina teve um acidente, um caminhão tombou, aí você corre lá e não tem caminhão nenhum, não tem acidente nenhum, então eu faltei com a verdade com você. Ou seja, os fatos não correspondem. Só que essa verdade factual, ela não tem a ver só com o mundo em que a gente vive, mas tem a ver também com o mundo espiritual. Por exemplo, vou te dar duas verdades espirituais absolutas que são muito importantes para a nossa vida, mas que o mundo tem a tendência de esconder como sendo mentira. A primeira delas, o motivo pelo qual Jesus morreu. Esqueça todos os motivos que te alegaram. O único motivo verdadeiro por Jesus ter vindo ao mundo e ter morrido é para salvar a nossa vida, para salvar a sua vida dos nossos pecados. A gente tem uma dívida para com Deus e a morte dele pagou essas dívidas. Um outro fato verdadeiro sobre Jesus é a ressurreição de Jesus. Já tentaram de várias maneiras, mas ninguém até hoje conseguiu provar que ele não ressuscitou, porque de fato ele ressuscitou. E por falar em verdades verdadeiras, a verdade maior de todas, a maior de todas das realidades, é o nosso próprio Deus. Por isso o Salmo 31, no verso 5, diz que Deus é o Deus da verdade, ou seja, a verdade é o próprio Deus, tanto na pessoa do Pai, como na pessoa do Filho. João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E mais ainda, a Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 5, versículo 6, que o Espírito de Deus é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha só que interessante, o Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas de Deus são a verdade. E essas três pessoas de Deus, eles se comunicam, eles falam, e o que eles têm falado está registrado na palavra deles escrita. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 17, versículo de mesmo número 17, Jesus diz o seguinte na famosa oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E aí, quando você toma a decisão, quando você passa a viver uma vida baseada na verdade, as coisas começam a serem transformadas na tua vida. A começar pelos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos passam a ser condicionados pela verdade. Em outras palavras, você passa a ser sincero naquilo que você pensa e naquilo que você sente. Quando é preciso falar, você jamais vai ser falso, você sempre vai ser verdadeiro, vai falar o que pensa e vai falar o que sente. E te digo mais ainda, não só vai falar o que pensa e o que sente, como você vai ser autêntico, você vai ser quem você é de verdade, sem copiar ninguém. E você vai ser como você é, sem hipocrisia nenhuma, vai ser sincero, vai ser verdadeiro.
Tudo isso que começa a acontecer com a sua vida é a consequência de uma outra transformação que a verdade de Deus já foi colocada dentro de você, que é a mudança dos seus pensamentos, das suas posturas e dos seus valores. Ou seja, quando você começa a seguir a palavra, os seus pensamentos, suas posturas, seus valores, eles passam a serem controlados pela verdade, ou seja, pela palavra de Deus. Por isso que Efésios capítulo 6, verso 14, diz para a gente se revestir da palavra de Deus, ou seja, da verdade. A gente precisa se revestir da verdade para que a gente alcance todos os benefícios de uma vida na verdade. E o primeiro deles, você deve se lembrar, nas palavras de Jesus, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O primeiro benefício de se viver uma vida na verdade é que a verdade nos liberta. Como é que isso acontece? Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Vamos supor que você tenha medo da morte, porque afinal você não sabe o que está depois da morte, você não sabe o que vem depois da morte, então te gera aquele medo, aquele receio da morte. Mas quando você começa a se relacionar com a verdade verdadeira que é Deus, quando começa a se aprofundar na palavra de Deus, você vai descobrir as mais ricas promessas e garantias de que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, vai ressuscitar. Essa é a promessa de Deus para todo mundo que vive uma vida na verdade. E mais ainda, a Bíblia diz que a gente jamais vai ser considerado diante de Deus como filho do diabo, porque afinal a gente vive agora na verdade. Certa vez, Jesus conversando com os religiosos, ele explicou que o diabo é o pai da mentira, porque nele desde o princípio nunca houve verdade, só mentira. E Jesus falou para aquela gente, olha, e vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade, vocês tentam agradar o diabo. Mas quando você está aprofundado no relacionamento com Deus, que é a verdade, e na palavra de Deus, que é a verdade, então você começa a agradar a Deus. E aí você começa a agir como filho de Deus. Jamais vai ser filho do diabo, porque agora você é filho de Deus. E como filho de Deus, você pode então entrar numa evolução contínua de proximidade gradativa para com Deus. Você começa a conhecer Deus e ficar perto de Deus e cada vez mais perto de Deus. No mesmo texto de João, capítulo 14, verso 6, no mesmo versículo, onde Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele completa a frase dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente se aproxima de Jesus, que é a verdade, na verdade, a gente está se aproximando de Deus, do Pai e do Espírito. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente descobre que tem mais de Deus para aprender e para conhecer. Como disse Agostinho de Hipona, a verdade é como um poço profundo. Quanto mais você busca, mais profundo ele se torna. Então Deus, como esse poço inesgotável de conhecimento, sabedoria, de poder e de vida, quanto mais você se aprofunde em Deus, mais de Deus você recebe. Viver assim é maravilhoso. Quanto mais você busca a verdade, mais está perto de Deus e mais de Deus você tem para descobrir. Por isso que eu sempre digo, estude a sua Bíblia, estude a verdade e seja um discípulo melhor.